Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. No sexto episódio, vimos como Deus confiou a José a educação do seu próprio filho, o Filho de Deus por excelência. E vimos como Deus faz o mesmo connosco, confiando-nos os seus filhos, filhos que Deus adota no batismo, para que os eduquemos e os conduzamos à casa do Pai. Mas Deus não entregou apenas um filho a José, entregou-lhe também a sua própria esposa. Maria, grávida de Deus, tornou-se esposa de Deus naquela manhã da Anunciação. E quando José teve a sua própria Anunciação, foi-lhe anunciado que devia receber como seu o Filho de Deus, mas também que deveria receber como sua a esposa de Deus. Maria pertencia por inteiro a Deus. O engraçado é que esta pertença por inteira a Deus não tira nem uma vírgula à sua pertença por inteira a José. Tal como ser filho de Deus não faz com que Jesus não seja também por inteiro filho de José. Maria submetia-se a José, segundo os costumes da época, sem a menor hesitação. Ela era mesmo sua esposa sem aspas. Eu ouço com frequência dizer a religiosas que elas optaram por um amor maior, por um amor com A maiúsculo, como se nós, os casados, tivéssemos optado por um amor menor, um amor em minúsculas. Ouvi até um dia uma religiosa a dizer que o seu coração não se podia contentar com esta vidinha de ter marido e filhos. Confesso que me enerva um bocadinho este discurso, embora eu perceba que ele tenha o peso da história da Igreja a seu favor, incluindo muitos queridos santos, porque ser santo não significa ter sólidos conhecimentos de teologia. E por isso a maior parte dos santos santificou-se naturalmente de acordo com a mentalidade da Igreja na sua época. Mas a verdade é que todos nós, como Maria, somos antes de mais e acima de tudo esposos do Senhor. E foi esta vidinha, simples de família, que Deus escolheu para os maiores santos da história, Maria e José. Jesus é o noivo, diz o Evangelho, não há outro. O casamento entre Deus e nós vem descrito muitas e muitas vezes nos profetas, sobretudo no belíssimo livro de Oseias, e culmina no Apocalipse. Há ainda um livro na Bíblia, onde o casamento humano e o casamento divino se sobrepõem e se entrelaçam, que é o Cântico dos Cânticos, bem no centro, no coração da Bíblia. É um conjunto de poemas de amor humano, e, no entanto, é o livro bíblico mais citado pelos místicos, santos como Teresinha de Lisieux, São João da Cruz, precisamente porque o amor humano é a imagem e semelhança do amor divino, e o amor divino manifesta-se no amor humano. A Bíblia é a palavra de Deus para todos, não é só para os consagrados, para os religiosos, pelo que todos nós, sem exceção, somos chamados a ser esposos de Cristo. Diz o Apocalipse 19, 7-9, felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. E assim se repete diariamente na missa, felizes os convidados para o banquete do Senhor. Este banquete é, portanto, um banquete nupcial, como Jesus foi explicando nas suas parábolas. O banquete nupcial de quem? De Jesus, o filho do rei, e da sua esposa. Dizemos igreja, mas igreja não é uma abstração. Igreja somos todos nós. Assim, nós não estamos na missa a assistir ao casamento de Jesus com os religiosos, mas antes de Jesus com cada um de nós. Por isso comungamos, isto é, entramos em comunhão, formamos um só corpo, como marido e mulher formam ao casar. José percebeu isto em relação a Maria. Ele sabia por intuição que Maria pertencia a Deus antes de pertencer a ele, mas que na sua humildade ela seguia até Deus através dele, através da sua pequenina família, ou como diria aquela irmã, através da sua vidinha, como também acontece connosco. O amor humano e o amor divino não estão nunca em concorrência. Que nenhuma rapariga pense por um segundo sequer que ama menos a Deus por ter optado por se casar. Ou, ao contrário, que ama ao Senhor sendo consagrada mais do que uma mulher casada. Dou-lhe já inúmeros exemplos como não é verdade. Que bom que agora, na Amoris Laetitia, no seguimento das catequeses de São João Paulo II, se afirme isto com clareza. O amor não é competitivo, não há concorrência de amor. Como o amor que eu tenho aos meus filhos não entra em concorrência com o amor que tenho ao Nael ou o amor que tenho aos meus pais. Aliás, dizer que os virgens amam a Deus com o coração mais livre porque não são casados nem têm filhos que os preocupem também é uma ilusão. Então não são eles chamados a amar os seus irmãos em religião e os irmãos a quem servem com um amor tão forte, interessado e empenhado como o amor que nós temos para com aqueles a quem tratamos como nossos? Não há nenhuma forma de amor que não passe pelo irmão. E todo o amor verdadeiro causa uma ferida no coração, seja dos casados, seja dos virgens, porque só ama quem tem o coração circuncidado. Os consagrados devem aprender connosco, os casados, a amar os que servem como se fossem sua própria família, empenhando-se sério na sua felicidade. Por nosso lado, temos de aprender com eles, com os consagrados, a amar os nossos como se não nos pertencessem, libertando-os da necessidade de nos agradarem,
libertando-os de toda a manipulação, libertando-nos, a nós, da necessidade de os possuir. Aprendamos uns com os outros, porque nem uns nem outros estamos dispensados de amar a Deus através do irmão. São João afirma na primeira carta, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. E vai acrescentar no mesmo capítulo, versículos 20 e 21. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Fim de citação. Imitemos José, no seu espanto maravilhado por aquela ou aquele que Deus nos oferece para amar, que nos oferece para que seja nosso, apesar de sabemos muito bem ele ser antes de tudo chamado a ser esposo de Deus. É o mistério do outro que somos chamados a respeitar, a venerar todos os dias sem nunca o banalizar. Que fiz eu para te merecer? Pergunto eu muitas vezes carinhosamente ao meu marido e ele a mim. É o espanto apaixonado que marca a primeira fala do ser humano em toda a Bíblia, Gênesis 2, 23. Esta sim é verdadeiramente carne da minha carne e osso dos meus ossos. O nosso esposo é, portanto, a estrada que Deus escolheu para o nosso encontro nupcial entre Ele e nós. Na vocação conjugal, é caminhando pelo nosso esposo que encontraremos o nosso Senhor. É servindo o nosso esposo que serviremos o nosso Senhor. É amando a valer o nosso esposo que amaremos o nosso Senhor. Talvez precisemos de mais tempo para contemplar assim o outro. De tirar um bocadinho todos os dias para conversarmos, dando-lhe o primeiro lugar na nossa agenda. E sejamos capazes de colocar a felicidade do nosso cônjuge à frente da nossa. O que posso eu hoje fazer pelo meu marido, pela minha mulher, pelo meu namorado, pela minha namorada, para que ele ou ela se sinta feliz, valorizado, acolhido? É preciso, como José, receber o nosso amado na nossa casa, na casa do nosso coração, da nossa alma. Como é que ele gostaria de passar esta tarde de domingo? Quantas vezes já lhe disse hoje obrigado? Diminuir para que o outro cresça. Quando um homem ou uma mulher se casam, descobrem de repente que são responsáveis por outrem. Há alguém na sua vida mais importante do que eles mesmos. Já não podem fazer só o que bem lhes apetece. Desposar Maria foi para José este momento decisivo, em que foi preciso colocar o outro à frente, a felicidade do outro adiante da sua, tomar decisões que salvem o outro da morte. José deu logo ali a vida por Maria, para que ela não fosse apedrejada. Quando um homem e uma mulher têm um filho, e pela vulnerabilidade desta criança que é depositada nos seus braços, este sentimento torna-se ainda mais intenso. Assim aconteceu com José, ao dar-se conta que ia ser pai do Filho de Deus por excelência, e ao contrário do que seria de esperar, este filho ia ser perseguido de morte, e ia precisar de toda a coragem criativa de São José, na expressão do Papa Francisco, para ser salvo. José tinha de salvar o Salvador, diminuir para ele crescer. Também os sacerdotes e os consagrados são chamados a fazer esta descoberta, a lavar os pés aos irmãos, a olhar para eles de baixo para cima, como Jesus olhou durante o lava-pés e como ele pediu que fizéssemos em sua memória. São Paulo exprime isto com uma frase muito difícil de viver, mas que eu procuro manter na mente continuamente. Aos Filipenses 2, 3, diz assim: trata os outros como superiores a ti mesmo. O mandamento novo e as palavras do apóstolo são para todos. Ao descobrir um outro superior a si, o ser humano está a caminho do cumprimento da sua vocação. Então, pais dos filhos de Deus, esposos dos esposos de Jesus, nós descobrimos que a nossa casa está habitada pelo Divino. E é aqui mesmo, em minha casa, que se cumpre o magnífico capítulo 25 do Evangelho de São Mateus: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e deste-me de beber, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava doente e na prisão e foste visitar-me, era peregrino e acolheste-me. E poderíamos nós continuar. Fiz xixi nas cuecas 5 vezes seguidas neste processo complicado de deixar as fraldas, e 5 vezes seguidas tu me mudaste sem te exasperares, ou quase. Acordei noites e noites seguidas para mamar, ou mais tarde com um pesadelo, e tu acordaste comigo para cuidares de mim. Anos mais tarde, cheguei a casa às 2 da manhã depois de uma festa, e tu estavas de pé à minha espera, porque eu conduzia há pouco tempo. Passei por sérias crises de adolescência, provoquei-te até ao extremo, e tu não cedeste e nunca desististe de mim. Não há nada mais triste que um pai ou um professor desistir de um adolescente, não é? E podemos continuar. Era teu esposo, cheguei a casa cansado. Tu estavas ainda mais cansada com a confusão das crianças, mas deixaste tudo para me dares um beijo de boas-vindas. Magoei-te com as minhas palavras e ações, mas tu perdoaste-me uma e outra vez. Tinha um problema no trabalho do qual tu não entendias nada,
mas escutaste-me, acenando com a cabeça como se entendesses tudo. Será assim tão bela esta maravilha da nossa vida oculta, dos nossos dias que não ficarão para a história, que não recordaremos, mas que tecem o milagre da nossa existência. Preciso me lembrar continuamente que é Ele que vive aqui em casa. É Ele que vive no nosso meio. É Ele que chora e que ri, que usa fraldas e que as larga. É Ele que eu posso abraçar e cuidar. É Ele que cozinha e que lava a louça. É Ele que me cuida e que me abraça. É Ele no meu filho e no meu marido. E que cada um de nós lhe pertence antes de pertencermos uns aos outros. Ou melhor, pertencemos a Deus porque pertencemos uns aos outros e pertencemos uns aos outros porque pertencemos a Deus. É preciso que nos aproximemos uns dos outros na família como nos aproximamos do sacrário. Como José fez na sua casa de Nazaré todos os dias da sua vida. Diz Jesus em Mateus 18:20, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, se Ele é o centro da nossa família, a nossa família é uma família sagrada, como a sua, ainda que imperfeitamente sagrada. E se é sagrada e se pertence a Deus, porque aqui vivem os seus filhos e os seus esposos, então é preciso que lhe demos o lugar central da nossa casa e o horário nobre da nossa família. Rezemos juntos diariamente, sejamos fiéis, façamos da nossa família uma verdadeira igreja doméstica. E não é a mãe que deve ter a iniciativa da oração familiar, é o pai, é São José. É a verticalidade masculina, é a cabeça da família que precisa tomar a iniciativa, ainda que a oração seja preparada pela mãe, aquecida pelo seu coração. De outra forma, a oração familiar durará enquanto durar a influência materna da infância. Mas se a cabeça da oração estiver no pai, então a oração prolongar-se-á por toda a vida adulta. E vou terminar com uma pequena anedota ilustrativa. Era uma vez uma família desunida, que chegou ao ponto de ruptura. Desesperada, a mãe da família vai falar com o padre da sua paróquia e desabafa com ele. E ele responde: eu não sei como resolver o vosso problema, mas há uma coisa que eu sei. Foi-me revelado que, sem vocês saberem, há um de vós lá em casa que é um anjo disfarçado. Sei que isto é sinistro, mas tenham cuidado. A mulher foi para casa muito intrigada e contou a todos à hora de jantar. E todos ficaram preocupados. Quem seria? Bem, no dia seguinte o marido decidiu não sair à noite para o café, ficar antes a fazer companhia à esposa, não fosse dar-se o caso de ser ela o anjo. O filho adolescente veio para casa mais cedo, como lhe pedia ao pai, não fosse dar-se o caso de andar a desobedecer a um anjo. Pouco a pouco começaram todos a ser mais simpáticos uns com os outros, o pai a não gritar tanto com o filho, afinal, se calhar, o anjo era o filho. No domingo seguinte, a mulher voltou a encontrar o padre, que lhe perguntou: então, já descobriram qual de vós é o anjo? E ela respondeu: não, senhor padre, nem queremos descobrir. Preferimos continuar a pensar que pode ser qualquer um de nós. Assim fez São José. Profundamente convencido de ter casado com a esposa de Deus e de ser pai do Filho de Deus, tratou-os à altura. Vamos nós também e façamos o mesmo. Amém.